eu quero começar este episódio com o disclaimer de que a probabilidade de eu estar mais lerda do que o normal hoje é bastante grande, porque eu fui-me deitar muito tarde, tinha trabalho atrasado para adiantar e só pude fazê-lo depois do Duarte adormecer, como é óbvio, e toda a gente que tem filhos vai se relacionar com isto, para além de ainda estar meio cansada, porque no sábado tive o casamento da minha amiga e colega de tatuagens, a Beles. Então cheguei a casa para aí às 3 da manhã. Sim, Bárbara louca. Por acaso é engraçado, porque desde que fui mãe, há quase 5 anos, eu só dormi 2 vezes fora, ou seja, em casas diferentes do Duarte. Dormi uma vez com a minha mãe, e foi também bastante recente, tipo 2 meses, se tanto, que a minha mãe ficou doente e eu fui para a casa dela para passar a noite com ela, caso ela se sentisse mal e precisasse de ajuda. E desta vez que fui ao casamento, e como o casamento era tipo a mais de 50 km do sítio onde eu estava a dormir, em Tavira, na casa dos pais do Ricardo, eu achei por bem não fazer essa viagem tão tarde à noite, cansada, ou ter de sair mais cedo da festa. Estou farta de ter de sair mais cedo de todas as festas, percebem? Então organizei a minha vida de forma a ficar na casa de uma amiga que era relativamente perto do sítio do casamento, então pude ficar na festa até ao fim. Eu não me lembro de alguma vez na minha vida ter ficado numa festa até ao fim. A maior parte das vezes porque eu não gostava de festas, não gostava de sair, não gostava de beber. E é engraçado ver como realmente a frase que o Saramago dizia de há 2 palavras que não se podem dizer, uma é nunca e outra é sempre. Esta frase é mesmo verdade, porque tantas vezes na minha vida, imaginem, eu sou só uma jovem de 30 anos, não vivi assim tanto para ser deparada com esta realidade assim tantas vezes, e mesmo assim sinto que já fui deparada com esta realidade muitas vezes. Tantas vezes eu disse, não, eu nunca vou fazer isto, eu nunca vou dizer isto, eu nunca vou achar isto, ou eu vou sempre achar isto, fazer isto e dizer isto, e depois a vida acontece, eu mudo, toda a gente muda, as circunstâncias mudam e eu dou por mim a dizer e a fazer coisas que achei que nunca ia ser capaz de fazer. Uma destas foi beber. Eu não gostava. E eu, imaginem, não é que isto seja grande orgulho, tipo, eu estava super bem, super ok com não beber, e eu não bebo. Eu devo beber, tipo, 3 ginginhas por ano, que é a minha bebida favorita, by the way. Sim, eu tenho uma alma de 80 anos, amo ginginha. Foi a minha sogra que me ensinou a gostar deste tipo de bebidas, por isso é que provavelmente todas as bebidas que eu mais gosto são bebidas associadas a pessoas mais velhas, tipo ginginha, moscatel, licores. Estão a ver? Eu odeio cerveja, odeio vodka, odeio essas cenas. Gosto de gin, alguns espumantes. Nesta festa bebi vinho branco e gostei. Eu nunca gostei de vinho na minha vida. Eu não sei o que é que se está a passar comigo. Alguém fez um exorcismo e eu não me apercebi. Mas pronto, isto tudo para dizer que fui ao casamento e estava livre. O Duarte não foi, o Ricardo não foi. Eu estava por minha conta e foi mesmo fixe sentir essa leveza de ok, estou aqui com as minhas amigas, não tenho a pressão de ter que estar a ser mãe de alguém, a cuidar de alguém, nem a pressão de saber que quando sair daqui vou chegar a casa e vou ter essas responsabilidades à minha espera, porque vou dormir na casa da minha amiga. Então eu acho que saber isso fez com que eu tivesse com um mood super leve, super animado. Aliás, os amigos que estavam comigo durante a maior parte da noite achavam que eu estava super bêbada, e eu não estava super bêbada, eu estava só muito feliz. A verdade é que eu fiquei ligeiramente tocada. Imaginem, eu lembro-me de absolutamente tudo. Eu nunca tive bêbada, eu tive só alegre, estão a ver? Mas eu acho que a forma como eu me estava a comportar e a agir fazia parecer que eu estava mais bêbada do que o que realmente estava, que era nada, eu não estava bêbada. Então eles estavam a gozar comigo de encarar-me como se eu estivesse super alcoolizada, e eu estava tipo, eu juro que não estou. Só que eu acho que é uma frase que todos os bêbados dizem, então eles não acreditaram, e só acreditaram, acho eu, quando no dia a seguir me perguntaram a dizer
a perguntar como é que eu estava, se estava de ressaca, se tinha dor de cabeça, e eu tipo, não, eu estou super bem, estou só cansada porque dancei horas seguidas e cheguei tarde a casa, mas eu estava super bem, tipo, zero ressaca, acreditem em mim, eu não estive bêbada, estive só muito contente, foi super divertido, foi mesmo um bom bocado e pá, eu nunca tinha gostado de sair e de dançar assim desta forma, foi mesmo fixe, portanto, isto tudo para dizer que, embora tenha dormido ok nesse dia, no dia a seguir, obviamente, morri à noite porque ainda estava super cansada. Ainda tenho aqui uns resquícios porque a noite passada também não foi super fixe. Porquê é que eu estou a falar da minha noite? Ninguém quer saber. Pronto, dito isto, relembro o e-mail qualquerdia.podcast@gmail.com para vocês mandarem as vossas sugestões, e-mails, cenas todas. Já disse isto 1000 vezes. Vai por mim. Eu tenho de partilhar este filme convosco. Eu já falei, acho que até bastante, fiz um Reels e tudo sobre isso, para além dos stories que eu costumo fazer sempre que vejo um filme e quero recomendá-lo, ou quero falar mal, porque eu acho que partilho quase todos os filmes que vejo, quer gosto, quer não, porque acho que também é fixe dizer quando não gostamos das coisas e explicar porquê. Mas este filme foi assim, eu acho que arrisco-me a dizer que foi até agora, tendo em conta que ainda temos mais ou menos 3 meses de ano de 2025 pela frente, foi o melhor filme que eu vi este ano, que embora não seja deste ano, é um filme de 2023 e chama-se All of Us Strangers. É com o Paul Mescal e o... Ai, esqueci-me do nome dele. Como é que ele se chama? Esperem, vou pesquisar. Andrew Scott? Acho que é isso. Epá, é o padre sexy do Fleabag. All of Us Strangers, elenco. Exatamente, Andrew Scott. Pronto, eu vi este filme, eu já tinha ouvido o nome assim por aí, mas nada assim muito consistente. Eu sinto que é um filme que passou muito despercebido e eu não consigo perceber porquê, nem como. Eu vi-o há sensivelmente 2 semanas, 3 semanas no máximo, está no Disney Plus para quem queira vê-lo. Pá, e estão a ver aqueles filmes que terminam e vocês só têm vontade de ficar o resto da tarde a olhar para a parede, a pensar na vossa vida. Eu fiquei literalmente numa bad enorme durante todo o dia em que vi este filme. Fiquei mesmo... Eu adoro quando isso acontece, embora às vezes não seja muito prático. Principalmente, eu nesse dia, eu vi esse filme de manhã e à hora do almoço e o resto da tarde estive com 2 amigas minhas que vieram do Algarve vieram para um concerto e eu acabei por estar com elas até elas terem de ir para o concerto e impactou o meu estado de espírito. Eu estava mais em baixo do que o normal, do que era suposto por causa do filme, mas ao mesmo tempo eu acho que é super incrível perceber a forma como a arte e o cinema e a cultura conseguem impactar a nossa vida dessa forma tão visceral e profunda. Basicamente não querendo entrar muito em detalhes, porque eu acho que é fixe ir ver os filmes sem saber muito sobre eles. Fala sobre um homem homossexual que vive sozinho e que acaba por conhecer um vizinho dele, do prédio. Pronto, e o filme é, imaginem, esta premissa não é uma premissa, não é uma sinopse, é só tipo um ponto de partida, porque o filme é muito mais do que isto. O filme é muito etéreo, é muito simbólico. Eu sinto que 90% do filme são metáforas e coisas que vocês... Ou seja, a maior parte do que aparece no filme não é tão direto quanto o que parece. O que está a aparecer não significa exatamente o que parece significar. E eu sei que isto está tudo a parecer super abstrato, mas o que eu quero dizer é que este filme é assim uma espécie de poema. É muito... A ambiência do filme é muito própria e eu adoro quando isso acontece, porque eu acho que é por causa disso que em filmes assim, que eu tenho sempre esta dificuldade
de voltar à minha vida, percebem? Que fico ali presa e a pensar, e nos dias seguintes eu demorei cerca de uma semana até que o filme me deixasse de aparecer na mente constantemente quando eu não estava ocupada, ou mesmo quando estava ocupada vinham-me momentos e frames e expressões e sensações, e eu acho que muito disso se deve não só obviamente aos atores maravilhosos, eles são, até me arrepiei, eles são mesmo perfeitos, mas também ao trabalho super bem feito no que toca à ambiência do filme, a música, a banda sonora, a fotografia, tudo isso vos transporta literalmente para aquele lugar que é um lugar estranho e desconfortável, mas super bonito. Portanto, eu não consigo não dizer para vocês verem, porque eu sinto que foi um filme que passou muito despercebido, e eu não sinto que mereça passar despercebido. Eu sinto que provavelmente vai ser daqueles filmes que se calhar daqui a uns anos vai ser mais lembrado e mais falado do que aquilo que foi na altura em que foi lançado, porque imaginem, é lindo, 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 lindo. Cartas de Amor. É verdade, temos aqui uma nova rúbrica. Eu não sei a longevidade desta rúbrica, mas eu achei que era uma coisa bonita de incluir, não digo em todos os episódios, mas periodicamente, esta rúbrica de Cartas de Amor, que surgiu assim de uma brincadeira de um episódio passado, tipo há 2 episódios provavelmente, em que eu estava a falar do facto de ter o e-mail e de gostar que vocês enviem coisas para lá, sugestões, essas coisas todas que eu estou sempre a repetir. E às tantas brinquei a dizer que vocês podiam enviar cartas de amor. E não é que no dia em que eu publico o podcast eu recebo 2 cartas de amor na minha caixa de entrada e eu fiquei impactada e emocionada, para ser completamente honesta, porque imaginem, eu estou habituada obviamente a ler os vossos comentários, a receber as DMs e coisas do género, mas há qualquer coisa no formato de carta, embora tenha sido enviado por e-mail, obviamente. Se isto tudo fosse em papel, tipo carta no correio, literalmente, eu tinha chorado. Mas, não sendo, é super ok ser por e-mail. Até poupamos um bocadinho de papel, não é? Mas deixou-me mesmo tocada o facto destas 2 pessoas terem perdido vários minutos do seu dia para escrever uma carta dirigida à minha pessoa. Cartas muito queridas, muito generosas, e imaginem, eu não queria deixá-las, eu já respondi pessoalmente por escrito, porque não queria deixar as pessoas sem resposta, mas eu acho que era super giro de vez em quando, sempre que coisas destas acontecerem, eu partilhar as cartas aqui, não só para... porque acho que é fixe as pessoas que enviarem terem assim algum tipo de presença aqui no podcast, como também é uma forma de todos nos conhecermos um bocadinho, porque obviamente as pessoas ao escreverem as cartas estão a deixar transparecer um pouco da sua vida e da sua personalidade, umas mais que outras obviamente, mas eu acho que é também uma cena super fixe para nos ligarmos uns aos outros. Portanto, eu adorava que isto continuasse, e não precisa ser só o estereótipo de carta de amor a dizer Bárbara, eu adoro-te, tipo, não precisa de ser isso. A parte que eu mais gostei nestas cartas foi o facto das pessoas terem sido generosas ao ponto de partilharem partes da vida delas, porque embora eu leia os comentários acabam por ser uma espécie de alimentação ao meu próprio ego. Eu disse isto de uma forma muito estranha, não disse? Ao meu próprio ego. O que eu não nego sabe muito bem. Toda a gente gosta de receber elogios, toda a gente gosta de saber que as pessoas de alguma forma gostam de nós e das coisas que nós fazemos, mas a maior parte das vezes os comentários são simples, são diretos, e a vossa fotografia e o vosso nome estão ali pequenininhos, e por mais que haja pessoas que já são recorrentes a comentar ao longo dos últimos anos que eu já conheço, o que eu conheço é a fotografia e o nome, e não vai muito para além disso. Portanto, através destas cartas e destes e-mails eu conseguir ter assim um vislumbre um bocadinho mais íntimo da vossa vida é muito fixe. Portanto, eu vou passar a ler a primeira carta que eu recebi e no próximo episódio provavelmente eu leio a segunda. Se entretanto receber mais,
vou fazendo isto todos os episódios. Se vocês gostarem, se acharem uma seca, digam também, ok? Mas pronto, cá vai. Querida Bárbara, no episódio 9 do teu podcast disseste-nos que gostavas de receber mais cartas de amor e eu no banho pensei, esta é a altura perfeita para dizer à Bárbara o quão feliz ela me faz sem sequer saber. E porque o amor é um recurso renovável, aqui estou. Há anos que vejo os teus vídeos, nem o Duarte existia nessa altura e sempre me fizeste companhia. Como eu vivo no estrangeiro, não tenho muita oportunidade de ouvir português e também não tenho muita oportunidade para interagir com os Zeitgeist daí. Esta palavra é difícil de dizer. Logo, quando eu vejo os teus vídeos ou ouço o podcast, também me dão essa experiência. Acabam por se tornar num cantinho para mim em que estou de volta a casa por 40 minutos. Para além disso, adoro as tuas reflexões. A forma como encaras o tempo com T grande é parecida como eu encaro a morte com M grande. Se calhar porque ambos nos levam ao mesmo sítio. Não sei se é assim que se escreve cartas de amor, mas espero que tenhas gostado desta na mesma. PS, adoro quando falas sobre a tua avó, ela vive sempre que falas dela, acho eu. Com amor, Lara. Sim, estou a controlar-me para não chorar, principalmente com este PS. Vocês já sabem que o meu calcanhar daqueles é a minha avó, tudo o que tem a ver com a voz. E eu não... Obrigada, Lara. Não sei se é o teu nome verdadeiro ou não, mas de certeza que sabes quem és, porque foste tu que escreveste isto, não é? Queria agradecer muito esta coisa tão bonita que escreveste e que tiveste a amabilidade de me enviar. Eu não percebi bem em que país é que vives, mas eu percebo completamente, embora nunca tenha vivido fora do país, nunca tenha emigrado nem passado uma temporada fora, eu conheço o sentimento de não me sentir em casa em lugar nenhum e sei também o quanto as pessoas que nós seguimos e que de alguma forma nos identificamos na internet conseguem trazer um bocadinho desse sentimento, a forma como nos ligamos a essas pessoas, seja por que razão for, traz essa sensação de conforto que muitas vezes nós não conseguimos encontrar na nossa vida real, na nossa casa, seja porque não temos uma casa própria, porque temos que dividir com outras pessoas, seja porque estamos na casa da nossa família e isso infelizmente não é um lugar seguro, seja porque não estamos bem interiormente e não conseguimos encontrar esse conforto, seja onde for, saber, já ter sentido o conforto que eu consegui encontrar nessas alturas em pessoas que eu não conheço de lado nenhum e que não fazem ideia que eu existo, mas que partilham uma parte da sua vida ou das suas opiniões na internet. Eu sei o impacto que isso pode ter e saber que de alguma forma consigo trazer isso para outras pessoas é assim, muito estranho e muito gratificante e muito bonito e fico mesmo muito tocada. Portanto, gosto muito de vocês, gosto muito de ti, Lara, e é isso. Um lugar para ficar. Para aligerar aqui um bocadinho o ambiente, eu sei que sou uma pessoa com muita tendência para a parte emotiva da vida e há pessoas que não têm a saco, pelo menos não constantemente, não em todos os episódios, nem tudo precisa ser demasiado profundo. Eu hoje decidi que o tema principal deste episódio era, e isto pode... Eu sinto que estou a cavar a minha própria sepultura com este tema, mas ao mesmo tempo eu acho que pode dar aso a uma conversa interessante. E o que eu quero partilhar convosco hoje são coisas que eu tento não julgar, mas que julgo. E fica já desde já aqui o disclaimer que eu sei que grande parte das coisas, ou algumas coisas específicas que eu vou aqui falar, são um pouco mais sensíveis e eu estou completamente consciente disso. Eu vou tentar ser cuidadosa a falar sobre estes temas e não quero que vejam isto como um ataque de eu julgo isto, portanto as pessoas estão erradas e devem mudar porque eu não gosto. É mais uma de ser honesta e disso poder ter a sua graça. Vejam isto de uma perspectiva leve e engraçada e não levem demasiado a sério, ok? Se sentirem ofendidos, peço desde já desculpa, não é de todo essa a minha intenção. Imaginem, eu vou falar disto da mesma forma como há pessoas que gozam comigo a dizer que eu sou demasiado dramática, demasiado emocional e que levo tudo para o lado profundo e que muitas vezes as pessoas não têm paciência e está tudo ok, eu compreendo perfeitamente. Portanto,
Pronto, disclaimers todos dados. E a primeira coisa que eu tento não julgar, mas julgo, são pessoas que têm plantas de plástico em casa. Este não é daqueles temas profundos, como obviamente vocês já perceberam. Eu acho que vocês sabem que eu adoro plantas. Não sou daquelas pessoas que têm tipo 200 plantas em casa, e já vou falar um bocadinho também sobre esta parte, mas eu não tenho vida para ter 200 plantas em casa, mas tenho várias plantas em quase todas as divisões da minha casa, exceto o quarto do meu filho, porque não ia correr bem, e as casas de banho, porque não têm janelas. E não há plantas que sobrevivam em sítios sem janelas, ok? Eu percebo a premissa do porquê comprar plantas de plástico. Imaginem, eu só concebo a ideia de ter plantas de plástico justamente em casas de banho, como eu estava a dizer, em casas de banho ou em divisões onde não há luz natural, ou não há luz de todo, e em que uma planta natural não sobreviveria. Fora isso, eu acho plantas e flores falsas uma aberração. São feias, são raras as que não se nota logo descaradamente que são de plástico, são demasiado caras para aquilo que valem e para o efeito que fazem, e o conceito de comprar uma coisa de plástico que imita uma planta, que é literalmente a antítese do plástico, faz muita confusão à cabeça. Imaginem, há plantas que são mesmo fáceis de cuidar. Comprem uma planta dessas. Ou então não comprem uma planta de todo, porque ter uma planta de plástico é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas é quase a mesma coisa dizer: eu quero ter um gato, mas não me apetece cuidar do gato, então vou comprar um gato de plástico e andar com ele pela casa. É estranho. Segunda coisa que eu tento não julgar, mas julgo, e esta sim julgo de forma visceral, são, ai meu Deus, fumadores. Desculpem, fumadores que me estão a ouvir. Eu sei que há fumadores a ouvir-me. Sabem que durante o meu período de escola básica, tipo do primeiro ano ao 9º ano, eu acho que tive muita sorte com a escola e com a zona onde cresci durante esse período, porque era mesmo muito raro haver pessoas que fumavam, tipo putos a fumar, estão a ver? Então, e eu acho que a minha geração, ou seja, os millennials, eu nasci em 95, só para contexto, na altura em que eu estive na primária, no segundo ciclo, terceiro ciclo, eu acho que foi um período na nossa sociedade onde se ensinou muito, pelo menos na minha escola, e talvez, tendo em conta o que eu vou contar a seguir, tenha sido só mesmo na minha escola, porque imaginem, na minha escola bateu-se muito na tecla da educação para não fumar, dos perigos de fumar, das doenças todas que podem advir desse vício, das doenças, da esperança média de vida que baixa drasticamente, tipo, tudo que vem de mal de fumar foi-nos ensinado constantemente. E a verdade é que não se via praticamente ninguém a fumar naquela escola. E eu lembro-me de achar, tipo, fumar é uma cena de pessoas mais velhas que começaram numa altura em que não se sabia sobre estes riscos e, entretanto, soube-se dos riscos, ensinou-se os riscos e as pessoas sabem. A minha geração sabe. Até eu ir para a secundária e ver que pessoas da minha idade, ou tipo 2 ou 3 anos mais velhas, fumavam. A quantidade de pessoas que fumavam naquela escola, a quantidade de pessoas que estavam sempre do lado de fora do portão da escola a fumar, foi uma coisa que me chocou tanto e que me abriu completamente os olhos para... as pessoas não deixaram de fumar. Tu estiveste só num contexto e numa espécie de bolha onde isso não acontecia. Vá-se lá saber porquê. Então, de repente, ter colegas da minha idade a fumar era uma coisa que me chocava imenso. Ver a quantidade de pessoas super jovens que fumavam várias coisas, várias vezes por dia, deixava-me mesmo super desconcertada, espantada e chocada e incomodada. Eu tenho uma relação muito específica com a questão do trabalho, com a questão do tabaco. Eu acho que por uma
mistura de motivos. Primeiro porque tive esta educação na escola, onde várias vezes, constantemente, me foi ensinado isso. E a verdade é que, pensando bem, provavelmente tem mesmo a ver com a escola onde eu estive. Porque, que eu saiba, nenhum dos meus amigos de infância que cresceu na mesma escola que eu fuma ou fumou algum dia e até hoje. Ou seja, toda a gente que fuma na minha vida praticamente já veio de outros contextos, de outras escolas e de outros lugares, o que não deixa de ser curioso. Para além disso, a minha mãe também é super anti-tabaco e é também super chata. Eu sou muito chata, desculpem, com pessoas que fumam. E não querendo acusar ninguém, nem dizer que sou melhor que ninguém, não me entendam mal, faz muita confusão pessoas da nossa geração que já tiveram acesso a toda a informação acerca deste vício, escolherem fazê-lo. E claro que as pessoas escolhem fazer uma série de outras coisas que já se sabe que são super prejudiciais, tipo de alimentação, de outros tipos de drogas, de álcool, sedentarismo. Claro que há imensa coisa, mas o tabaco parece-me algo tão óbvio, estão a perceber, que eu sempre disse a minha vida toda que quem tem menos de 50 anos e fuma é burro. Desculpem, eu sei que não é certo achar isto e dizer isto, mas ao mesmo tempo eu concordo comigo. Pessoas que fumam me estão a ver, eu gosto de vocês na mesma, mas faz-me mesmo muita confusão porque o meu cérebro foi mesmo muito formatado para ver o tabaco e ver o ato de fumar como uma coisa extremamente errada. E para além disso também tenho outra camada acerca disto, que é o meu pai fumava muito, e eu acho que o facto de a figura do meu pai ser algo problemático na minha vida, tipo, ele literalmente cagou para mim, não quis saber de mim praticamente desde os 6 anos, que ele nunca mais quis saber de mim. Obviamente que por mais que seja uma coisa que está bem resolvida na minha vida e que eu falo super, tipo, não me dói falar sobre isto minimamente, só me deixa, tipo, confusa como é que alguém é capaz de fazer isso, principalmente agora que sou mãe, é do género, como é que alguém é capaz de abandonar uma criancinha, estão a perceber? Mas eu falo super bem sobre isto, não me dá vontade de chorar, não fico... Está super bem resolvido, mesmo. Mas eu acho que provavelmente o facto de eu ter esta figura na minha vida que errou muito e que é assim meio que um símbolo de não confiança e de problemas e de uma espécie qualquer de dor, ser uma pessoa que fuma é mais uma camada para eu associar o tabaco a coisas péssimas. Então é assim uma espécie de caldeirão de cenas que me faz odiar tabaco e ter... Imaginem, quando eu posso ver uma pessoa que adoro, um rapaz que eu acho lindíssimo, super sexy, uma rapariga que eu acho maravilhosa, interessante, do género, quero bué ser amiga dela, se de repente eu vejo essas duas pessoas a fumar, o meu interesse por elas baixa drasticamente. É mesmo um preconceito enorme que eu tenho. Provavelmente tenho que resolver isto, mas estou só assim aqui a entrar numa mega sessão de honestidade. Em terceiro lugar, julgo muito pessoas que não têm cultura geral. E obviamente eu não estou aqui a referir-me a pessoas que, sei lá, não tiveram oportunidades de vida, de ter uma boa educação, que tiveram uma vida complicada, e obviamente uma pessoa que tenha, sei lá, 3 trabalhos, ou seja, super pobre, que não tenha tido oportunidades, obviamente não tem disponibilidade mental, nem muitas vezes tempo real no relógio para se cultivar, para se interessar por várias coisas, para ler, para ver, enfim. Mas incomoda muito pessoas que tiveram vidas super remediadas, muitas vezes bastante confortáveis, avantajadas, ricas até, mas que se fecham completamente dentro dos 5 ou 6 interesses que têm na vida e que se recusam ou não fazem questão de sair e de, espera, deixa-me só ver este documentário sobre esta cena sobre a qual eu não sei nada, sobre esta forma de vida, sobre este país, sobre esta teoria de física, sei lá. Eu acho que tenho a certeza. Eu acho que é a coisa... Eu disse acho não, tenho a certeza, e depois voltei a dizer acho. Pá, desculpem. Cérebro lerdo, lembram-se? Mas para mim é das coisas mais sexys numa pessoa,
é perceber que essa pessoa tem cultura geral. E com cultura geral, eu não digo que a pessoa precisa ser bué intelectual, percebem? Basta notar que é uma pessoa que está atenta ao mundo à volta, porque pessoas que só se interessam pelo trabalho que têm, pela sua família e por aquilo que passa no telejornal, é uma forma tão limitada de viver que para mim é uma red flag gigantesca e eu tenho uma espécie de anticorpos a pessoas que vivem dessa forma. Estão no seu direito, obviamente, tal como eu tenho direito de achar isto sobre elas, não é? Toda a gente, por mais que hoje em dia, eu já toquei neste assunto, toda a gente queira fazer-se parecer como seres iluminados que não julgam nem têm preconceitos sobre ninguém e que aceitam e gostam de todo o género de pessoas, é mentira. Nós gostamos de certas coisas e não gostamos tanto de outras coisas. E não gostar não significa não querer que essas pessoas existam ou achar que elas não devessem existir. Mas sim, ou seja, pessoas com as quais é super difícil falar sobre várias coisas porque elas só sabem falar sobre o trabalho que têm ou as coisas que viveram, incomoda-me imenso e está-se a perder, sei lá, o mundo é bué cenas, como diz o Bruno Nogueira, e não ter o mínimo interesse por alguma parte dessas bué cenas, eu acho que é triste e não é nada sensual. Portanto, se querem ser sensuais, tenham cultura geral. Eu sinto que com esta que vou dizer agora também vou melindrar muitas pessoas, mas agarrem-se bem e aguentem. Filmes de super-heróis, Marvel da vida, tipo, cenas desse género, alguns filmes de ação, mas para mim é mais, estão a ver, o universo da Marvel. Eu tenho anticorpos por várias razões. Eu sinto eu acho que o que mais me incomoda é porque eu sinto que é um universo num loop infinito, há mais tipo de 500 filmes e 500 como é que se chama? Sequelas, e nunca nada acaba. E depois tipo, temos o Capitão América, que é um gajo que depois morre, mas depois há outro multiverso e depois ele já é outro gajo, mas é o mesmo gajo e eu não percebo nada e é do género. Porquê é que não se canaliza essa energia para criar filmes novos, universos novos? Eu não sei responder a esta pergunta, só sei que alguns destes odiozinhos e destas coisas que eu julgo não têm grandes argumentos por trás. Eu acho que vocês estão a perceber isso com esta parte dos filmes de super-heróis. Se calhar o que eu quero dizer é só, eu não gosto de filmes de super-heróis e por isso julgo as pessoas que gostam. Enquanto que no meu âmago eu sei que está tudo ok. Há muitas coisas que eu não gosto e que, aliás, há muitas coisas que eu gosto e que as outras pessoas não gostam. O que tem a ver com o próximo ponto, que é totalmente de acordo com isto que eu acabei de dizer, que é, eu julgo muito pessoas que não gostam de musicais. Porquê? Porque eu gosto de musicais e sou eu que estou certa. Estou a brincar, como é óbvio. Mas esta coisa das pessoas de ser assim um pacto universal do mundo e de grande parte da sociedade de que filmes musicais são fuleiros e pirosos incomoda-me tanto, porque imaginem, porque é que é só uma forma diferente de abordar um tema, e se as pessoas gostam de ouvir música e se as pessoas gostam de filmes ou de teatro, por que não juntar as duas coisas? Porque das cenas que mais me irrita, os argumentos que mais me irritam quando as pessoas usam para dizer que não gostam de filmes musicais é pouco realista, porque tipo, ninguém está a falar e do nada começam a cantar e a dançar e tipo, todas as pessoas à volta sabem a coreografia, é ridículo, sabes? Não. A maior parte das pessoas que dizem que usam este argumento gostam de filmes da Marvel. E eu também nunca vi um gajo de fato de licra azul com as cuecas por fora e com uma capa vermelha a voar no céu e a salvar tipo velhotas de serem atropeladas por comboios. Porque a ficção serve para criar coisas que não existem. Se nós nos restringimos... E imaginem, isto vem de uma pessoa que adora livros e filmes super fiéis à realidade. Eu não sou apreciadora de fantasia, nem nada que se pareça, mas os musicais são uma forma super
bonita e muitas vezes poética de abordar certos temas. E esta questão toda das musiquinhas e de não ser realista, eu vou-vos contar um segredo acerca da maioria dos filmes musicais, que é, normalmente, eu diria 98% das vezes em que as personagens começam a cantar e a dançar, elas não estão mesmo a cantar e a dançar na narrativa. Normalmente esses momentos musicais são pensamentos, são sonhos, têm sempre assim uma simbologia e não necessariamente aquilo está a acontecer. Por exemplo, eu lembro-me muito, agora está-me a vir uma imagem muito específica do Joker 2, que o mundo inteiro odiou e eu gostei muito. Há uma parte específica em que ele está na prisão a ver qualquer coisa na televisão, uma notícia qualquer, e aquela notícia faz com que ele pense sobre algo, e nesse momento em que ele começa a pensar sobre isso, ele começa a cantar. E tudo aquilo que ele está a dizer nessa canção é o que ele está a pensar na cabeça dele. Tipo, ele não está mesmo a cantar na prisão. Os prisioneiros não estão mesmo a cantar e a dançar ao mesmo tempo que ele. É um símbolo. Nem tudo o que se vê nos filmes é realmente o que está a acontecer no filme. Percebem o que eu quero dizer? E eu acho que se a maior parte das pessoas encarar isso dessa forma, que é a forma de se encarar estes filmes, vão vê-los da mesma forma que veem um filme com super-heróis. Nem tudo tem de ser realista. Há símbolos, há metáforas, há poesia, e os filmes musicais são tão bonitos. Eu sou completamente suspeita a falar sobre este tema, mas o podcast é meu, portanto sou eu que mando. Isto tudo para dizer, quem não gosta de musicais está errado, obviamente. Outra coisa que eu tento não julgar, mas julgo com todas as células do meu ser, são pessoas que não gostam de gatos. E eu tenho esta teoria que ninguém me consegue provar que está errada, que é, pessoas que dizem que não gostam de gatos são só pessoas que nunca tiveram gatos. Porque todas as pessoas que já tiveram gatos ou que já tiveram contacto regular com gatos gostam de gatos, porque os gatos são seres perfeitos. Porquê? A minha teoria é, eu adoro cães, atenção, os cães são amorosos, são fofos, são queridos, mas tem uma coisa que me irrita, que é, são demasiado needy. E muitas das vezes eu quero estar só ao pé de um cão, a chilar, a existir. Sabem que eu acho que das maiores provas de amor e uma das minhas maiores linguagens de amor é estar só a existir ao pé das pessoas ou dos seres que eu gosto, sem ter que estar necessariamente a fazer uma cena em conjunto, sem ter que estar necessariamente a conversar sobre alguma coisa. Às vezes é só estar cada pessoa a fazer a sua cena no mesmo espaço. E os gatos são isso. Os cães não são isso, a maior parte das vezes. O meu avô tinha um cão, era o Salomão, que ele era, imaginem, ele era lindo, maravilhoso, perfeito, querido, amoroso, e muitas das vezes eu queria estar só na rua, tipo, a ver a rua, com o cãozinho ao lado, e não dava, porque os cães têm esta necessidade de serem amados, afagados, beijados a toda a hora, o que é querido se pensarmos na teoria, mas na prática é muito chato. E os gatos são o equilíbrio perfeito entre ter esta companhia sem ter que estar sempre a fazer festas e com eles no colo e ter que levar a passear. Tipo, eles estão só aqui a chilar. Quando lhes apetece carinho, eles vêm ter connosco. Quando nós temos vontade de lhes fazer carinho, muitas vezes eles deixam, muitas vezes eles ficam a olhar para nós do género, oi, não me está a apetecer. Ensina-nos muito sobre consentimento ter um gato, e eu adoro isso neles. São muito pessoas nesse aspecto e eu adoro pessoas, por mais que muitas vezes também odeio pessoas, mas eu adoro gatos. Portanto, quem não gosta de gatos, mais uma vez, como discorda de mim, está errado. Outra coisa que eu tento não julgar, mas não consigo, são casamentos grandes. Vocês sabem que eu casei, foi um casamento microscópico. Peguei na minha melhor amiga, o Ricardo pegou no melhor amigo dele, fomos os 4 ao registro, assinei o papel, fomos almoçar todos juntos, passeámos um bocado pela cidade e ao fim do dia eu fui buscar o meu filho. O meu vestido custou tipo 20 € na pool
E foi isso. E eu não estou a dizer que toda a gente deva casar assim, lá está. Eu concebo a ideia de casamentos um bocadinho maiores. Eu até gostava, se tivesse dinheiro na altura, de ter feito um casamento um pouquinho maior. Mas estão a ver, eu acho que o que me irrita nos casamentos grandes, e quando eu digo grandes não tem necessariamente de ser com tipo 200, 400 convidados, mas aqueles casamentos típicos com a entrada da noiva e a entrada do noivo e o cortar o bolo e a troca das... Tipo, os salamalecos todos que já toda a gente conhece, os casamentos, incomoda-me muito porque nós vamos ver as pessoas a casar, tipo, se forem amigos, nós vamos ver a nossa amiga a casar. Mas nós não estamos a ver a nossa amiga a casar, nós estamos a ver a nossa amiga a encarnar um papel de uma noiva, com um vestido que ela nunca usaria, a fazer toda uma coreografia pensada previamente que ela nunca faria, a agir de forma que nunca agiria. Sei lá, é tudo muito teatral e pouco fiel, normalmente, às pessoas que ali estão. É tudo uma... Sei lá, é aquela cena da tradição de tem que se fazer estas coisas, o vestido tem que ser branco, sei lá, tem que haver um celebrante ou um padre, consoante se a pessoa é religiosa ou não, nem vamos falar de casamentos religiosos, mas pronto. Estão a ver, tipo, essas coisas todas de... Depois as pessoas estão sempre meio a fazer pose, porque há sempre pessoas a gravar e a fotografar, não sei, é muito... artificial para mim, muito teatral, é uma carga de trabalhos organizar, e mais do que isto tudo é o dinheiro. Imaginem, se vocês forem podres de ricos, ok, mas pessoas normais que, infelizmente, a maior parte das pessoas não tem muito dinheiro de sobra, a maior parte das pessoas não consegue pagar uma casa, não consegue comprar uma casa, escolhem gastar 15, 20, 30, 40, 50 mil euros num casamento. E isso não me cabe na cabeça e eu tento não julgar, mas julgo sempre e falho miseravelmente. Outra coisa são pessoas que estão constantemente a comprar roupa. Sabe bem comprar roupa, eu sei disso, e o facto de eu ter uma consciência ambiental muito apurada e muito presente, fez com que eu ao longo dos últimos anos não comprasse quase roupa nenhuma, ou muito pouco, e isso, confesso, afetou muito a minha autoestima e a minha expressão pessoal. Eu sinto que fui para o extremo oposto daquilo que eu estou a refilar, mas lá está, eu acho que como tudo na vida o difícil é encontrar o equilíbrio, e eu sinto que é sempre no equilíbrio que as coisas funcionam, e eu tenho muitas pessoas que eu amo do fundo do meu coração, que são mesmo muito próximas amigas ou familiares, que têm mesmo um vício hardcore em comprar roupa. Eu estou com essas pessoas semanalmente e sempre que estou com elas comentam que compraram um casaco novo, umas calças novas, uma blusa nova, e eu penso, quem é que precisa de 3, 4 peças de roupa novas todas as semanas? A quantidade de dinheiro e a quantidade de desperdício e a quantidade e o peso do impacto que isso tem no mundo e nas pessoas que trabalham nestas indústrias, para quê? Nós temos um corpo só temos um par de pernas, um par de braços, um tronco, uma cabeça e 2 pés. Não precisamos de ter 40 casacos, não precisamos de ter 50 calças. E depois tipo é a coisa das modas, e eu sei que dá vontade, e ainda por cima com as redes sociais vemos coisas super bonitas e pessoas super estilosas e queremos ser assim, e está tudo ok. Eu também sou influenciada, eu também quero comprar certas peças de roupa, mas pensar 2, 3, 4 vezes antes de comprar alguma coisa, eu acho que é um mínimo para nos mantermos no lado equilibrado da vida. E eu sei que o mundo está construído de uma forma muito... Está tudo muito assente no consumismo, no consumo rápido e na partilha disso e na comparação, mas eu acho que é mesmo muito importante tentarmos lutar avidamente contra isto, tentar desacelerar um bocadinho as coisas. Eu noto que há pessoas que sigo, e mesmo pessoas que conheço, que raramente repetem uma peça de roupa. E eu própria, já aconteceu, por exemplo, agora aqui com o podcast, em que eu uma vez por semana apareço aqui, eu tenho que escolher
a parte de cima que apareça, ou os brincos, ou o que seja, e às vezes dou por mim a pensar, fogo, já usei as blusas todas que tenho, porque eu tenho mesmo muito pouca roupa. E quando dou por mim a pensar, pegar numa blusa e repetir uma que já usei, eu fico, eu vou repetir. Toda a gente vai reparar que seca ou que estúpido, e depois sai de mim, apercebo-me, Bárbara, primeiro, ninguém vai reparar se estás a repetir a mesma blusa. Não és assim tão importante. Segundo, se repararem, qual é o problema? Desde quando é que repetir roupa passou a ser um problema? E eu contra mim falo, porque eu sinto isto muitas vezes, tipo, se usei uma peça de roupa ou um outfit numa semana, pensar em utilizá-lo exatamente igual na semana a seguir parece-me descabido. E eu lembro-me de ser pita, de ser criança, e da minha mãe me obrigar a usar a mesma roupa, a não ser que se sujasse, obviamente, durante 3 dias seguidos, porque só depois desses 3 dias é que valia a pena lavar. E está completamente certo. Claro que eu não digo para usarem a mesma roupa 3 dias seguidos, mas tipo, podem usar uma roupa, guardar, e ao fim de 3 dias podem voltar a usar. Ninguém quer saber. E se as pessoas quiserem saber, mais uma vez, estão erradas. Outra que também eu sinto que é um tema sensível e que sempre que eu falo sobre isto sinto-me bué pedante, que é pessoas que falam mal português. Imaginem, há 2 tipos de pessoas, 3 tipos de pessoas que para mim têm desculpa para falar, 4 tipos de pessoas que têm desculpa para falar mal português. Primeiro, pessoas que não são portuguesas, obviamente. Eu não espero uma pessoa cujo português não seja a primeira língua que fale português de forma perfeita, porque eu sei que português é uma língua muito difícil. Daí a quantidade absurda de portugueses que falam mal português. Segundo tipo de pessoas que é ok falar mal português, crianças pequenas que obviamente ou ainda não aprenderam tudo o que há para aprender, ou dizem de forma errada, tipo, estão a aprender a falar, está tudo ok, tenho a desculpa. Terceiro, pessoas que não tiveram, mais uma vez, acesso à educação, ou que tinham que estar preocupadas com coisas mais relacionadas com sobrevivência e sobre comer, e obviamente a cabeça deixa de ter espaço para aprender esse tipo de coisas, e normalmente a linguagem e o vocabulário é mais reduzido, está super ok. E qual eram as outras pessoas? Pessoas tipo disléxicas ou com alguma limitação que possa impactar diretamente a forma como falam e a forma que têm de absorver e de fixar o léxico, percebem? Fora isso, a maior parte das pessoas fala ou muito mal, tipo de forma errada mesmo, ou tem um vocabulário muito limitado, que usa sempre as mesmas palavras e as mesmas expressões em loop. Isto tem a ver com, eu que não percebo nada sobre o assunto, mas a tentar analisar as coisas, vem de 2 coisas. Primeiro, as pessoas leem pouco. Em Portugal, então, os índices de leitura são vergonhosos, embora estejam a melhorar nos últimos anos. A maior parte das pessoas não lê para além dos posts do Instagram ou das legendas dos filmes e das séries que vêem. E eu não estou a dizer que toda a gente tenha de ler muitos livros e que tenha que gostar de ler. É ok não gostar de ler, por mais que, fazendo aqui um à parte, seja também outra daquelas coisas que eu tento não julgar, mas julgo um bocadinho. Mas pronto, lá está. Eu sei que nem toda a gente tem de gostar de ler, mas ler efetivamente faz uma grande diferença na quantidade de palavras que nós temos disponíveis e prontas a usar na nossa cabeça. Eu sinto uma grande diferença desde que nos últimos 3 anos comecei a ler de forma mais regular e comecei a ler mais livros por ano, que às vezes dou por mim e a minha cabeça vai automaticamente buscar palavras que eu nunca usaria há 4 anos, percebem? Porque leio, tenho contacto com aquilo, descubro palavras novas ou formas diferentes de dizer a mesma coisa, e é super fixe. É uma espécie de jogo do género, deixa-me dizer isto que eu já repeti 3 vezes, mas sempre de formas diferentes. Isso é super enriquecedor, não só para quem está a falar, como para quem está a ouvir. E eu acho que eu não tendo estudado comunicação, provavelmente é uma coisa que se deve ensinar nos cursos de comunicação, porque eu noto isso em apresentadores, em jornalistas, que muitas das vezes estão a repetir a mesma coisa, mas têm de o fazer de forma diferente para
não ficar aborrecido e repetitivo. E para além desta questão toda de que eu sinto que as pessoas têm um vocabulário mais reduzido por não lerem e não terem contacto com estas palavras, é o facto de estar tão normalizado e tão enraizado já na nossa cultura mundial, internacional, estarmos constantemente a consumir conteúdo normalmente em inglês. Aquela questão toda que hoje é mais normal do que rara, de as pessoas quererem dizer algo e vir primeiro a expressão em inglês, a palavra em inglês do que em português, é cada vez mais comum e cada vez mais normalizada. Isso, por um lado, não tem nada de errado, por outro, tem alguma coisa de errado, na minha forma de ver, na minha opinião. Porque uma coisa é, sei lá, uma expressão qualquer que não tem bem, tipo FOMO. Eu uso muitas vezes a expressão FOMO porque eu sinto que não há bem uma substituta direta, sem ser explicar o significado da palavra, e às vezes vocês só querem ser rápidos e FOMO dá imenso jeito. E como FOMO eu tenho a certeza de que há outras expressões que eu não estou agora a lembrar-me, mas há outras expressões que são super, tipo, há tradução disponível. Tu estás a falar em Portugal, porquê é que não usas a palavra em português? Não é assim tão profundo, eu sei, mas às vezes é só chato. Por exemplo, uma palavra que se usa imenso e que as pessoas se recusam a usar a palavra em português. Eu não sei porquê, é tipo overwhelmed. Sabem que há uma palavra direta para isso, não sabem? Assoberbado. Ai, mas essa palavra é boa esquisita, é boa estranha. Porquê? Porque ninguém usa. Porque se usassem era uma palavra como cansada ou aborrecida, tipo normalíssima. Há montes de palavras que as pessoas acham esquisito usar porque se normalizou mais usá-las em estrangeiro do que em português. E isso é uma cena que me irrita bué. Provavelmente tem a ver com o facto de eu ser absolutamente obcecada pela língua portuguesa e de achar uma língua belíssima e cheia de tesouros, e para mim é mesmo... Imaginem, eu sou uma nerd neste aspecto, eu tenho a noção. E não estou a dizer que toda a gente tenha de ser como eu e de ver esta beleza maravilhosa na língua portuguesa, mas há qualquer coisa que me incomoda no facto de termos tantas palavras disponíveis para usar e não só escolhermos sempre as mesmas, como ainda vamos usar palavras de fora. Eu fiz esta pausa porque às tantas eu penso, às tantas eu discordo de mim própria ao mesmo tempo que estou a concordar comigo. Que eu sei que tipo, palavras são só palavras e isto às tantas parece um discurso bué patriota e eu sou zero patriota. Mas eu acho que o que me incomoda é sentir que esta escolha de usar palavras em inglês em vez de usar as palavras em português não vem no sentido de, não, eu gosto mais da palavra em inglês, portanto vou usá-la porque em português não gosto, e vem sim de um lugar de ignorância, de não saber, de saber mais a língua que não é a nossa do que a nossa. Enquanto que nós estamos incluídos num país, não é? Que tem uma língua, uma forma de comunicar. E ao mesmo tempo, não sei, percebem o que eu quero dizer? Eu já estou farta de elaborar este argumento, fiquei com preguiça, mas pronto, acho que vocês perceberam. Adeus. Agora é que vamos entrar. Eu acho que esta é que é a polémica nesta lista, que é coisas que eu tento julgar e não julgo. Religião. Não me batam. Enfim, eu faço sempre o exercício de respeitar todas, salvo seja, não é? Tipo, há formas de viver que prejudicam diretamente outras pessoas e que essas eu não respeito, obviamente, tipo, estilos de vida violentos e, enfim. Mas na questão da religião eu estou num constante exercício, num constante esforço de pensar, Bárbara, as pessoas têm absoluta liberdade em escolher aquilo em que querem acreditar, em escolher no Deus, em inventar um Deus ou em acreditar num Deus e reger a sua vida de acordo com esses ideais e morais, e está tudo ok. E eu na teoria eu sei disso, mas sendo completamente honesta e por favor não me matem, para mim faz-me mesmo muita confusão a ideia de no mundo
onde a tecnologia e a ciência já chegaram tão longe, onde já se provou e encontrou e mostrou tantas coisas com evidências, com experiências, com imagens. Há coisas que nós já sabemos que existem ou que não existem, com todas as provas possíveis e imaginárias. E num mundo em que isto já acontece, em que isto já existe, cientificamente falando, eu sou uma pessoa super pró-ciência, faz mesmo muita confusão a ver pessoas jovens que acreditam que existe um Deus ou vários deuses, dependendo da religião. E eu acho que, para além disto me fazer confusão do género, já se foi ao espaço, já se conhece o espaço, e em lugar algum do espaço se viu um Deus, ou algo que se assemelhasse a Deus, seja esse Deus um senhor barbudo ou outra coisa qualquer. Isto faz-me sempre lembrar um excerto do documentário do José Saramago. O documentário chama-se José e Pilar. Eu já falei sobre este documentário milhentas vezes porque é absolutamente perfeito. E há uma parte em que ele está, acho que é num avião, num helicóptero ou num comboio, num transporte qualquer, e às tantas ele começa a discorrer à toa sobre a existência de Deus. E o que ele diz sobre... O Saramago era ateu, tal como eu também sou ateia. Então, para mim, as reflexões que ele faz sobre Deus e sobre a religião, eu sempre me identifiquei a 100%, não só com ele, mas com pessoas que pensam de forma parecida, obviamente. Mas a forma que ele encontrou de dizer e de explicar a visão dele, eu acho que é muito bonita. Portanto, eu vou-me calar e vou colocar aqui esse excerto. Deus, onde está? Antigamente devia estar no céu, mas o céu não existe. Não há céu. O céu, o que é isso, céu? Há o espaço. A 13 mil milhões de anos-luz. Imagina, pá. Os limites do universo encontram-se a 13.700 milhões de anos-luz. Anos-luz. Onde está Deus? Quem quiser crer, crê e acabou-se. Eu digo alto e bom som que não. Enfim, para mim não. E repara que com 83 anos já seria uma boa altura de começar a pensar no futuro, não é? Uma pessoa durante a vida pode fazer aí umas quantas tonterias, dizerem-nos quantas barbaridades a respeito do Senhor Deus, mas quando chega aos 83 deve começar a ter um bocadinho de cuidado com o que diz, não é? Mas isso não muda nada a realidade. A realidade continua a ser igual, há de sempre. Nascer, viver e morrer. E acabou. Pronto, e para mim é isto que me faz confusão, esta ideia de que já se sabe tanta coisa. Já se sabe como é que o universo surgiu, já se sabe que o universo é infinito, já se procurou e testou e nunca nada nos deu qualquer tipo de indício de que existe Deus. Como é que há pessoas, hoje em dia, que continuam a acreditar? E está tudo ok em continuar a acreditar, ou seja, eu não estou com isto a dizer que quem é religioso está errado, estou a dizer o porquê de me fazer confusão. Agora, o que eu honestamente detesto em tudo o que tem a ver com a religião é o facto de, historicamente, a maior parte dos conflitos, das mortes, das censuras, das torturas, dos assassinatos, das guerras, tiveram origens religiosas. A Inquisição foi assim um absurdo na nossa vida. A forma como se destruiu anos e anos e séculos de cultura, de livros, de coisas que estão eternamente perdidas no tempo, porque montes de livros foram queimados, montes de pessoas foram mortas, a quantidade de pessoas que se perderam só porque
sabiam ler na altura, tipo, na altura medieval, uma pessoa que soubesse ler era considerada bruxa, principalmente se fosse mulher, não é? Qualquer coisa que fosse contra aquilo que a igreja se esforçava tanto para propagar era um anticristo, um demónio, e era morto. Hoje em dia, grande parte das guerras e dos conflitos que há continuam a ter uma base religiosa. E isso é mesmo estranho, haver pessoas, sei lá, a comunidade LGBT que continua a ser super, meio que, não digo perseguida, mas se calhar perseguida, mas maltratada, pouco bem-vinda. A forma como a igreja tem um papel direto nisso ainda hoje é uma coisa que não me cabe na cabeça e que me faz automaticamente ter anticorpos, não só pela religião no geral, como por pessoas que escolhem. E às vezes não é uma escolha, não é? Porque se nós formos educados assim desde criança acaba por ser uma coisa intrínseca, mas eu acho que vocês perceberam o que eu quero dizer. Que hoje em dia sigam esses mandamentos, essa moralidade e esses ideais. As coisas já evoluíram tanto que me parece estranho continuar a acreditar nesse tipo de coisas, nesse tipo de figuras e nesse tipo de ideais. Na questão da religião católica, continuar-se a seguir, as pessoas continuarem a seguir a vida e acreditar que as coisas devem ser da mesma forma ou de formas muito semelhantes àquilo que foi escrito num livro há mais de 2000 anos, é muito estranho para mim, porque imaginem, pessoas assim, mas que têm telefones no bolso, é muito estranho para mim. E eu faço um esforço constante para não julgar as pessoas desta forma. Aliás, eu arrisco-me a dizer que, por exemplo, 3 das minhas influencers ou youtubers favoritas são extremamente religiosas, o que é super engraçado. Mas honestamente é a parte que eu menos gosto delas, e sempre que tocam nesse assunto eu fico bem, ok. Ouvimos, mas não julgamos. Deixa-me tentar compreender esta pessoa e tentar encontrar a beleza por detrás destas crenças, que existe muitas vezes. Mas muitas vezes essa beleza eu só a consigo encontrar quando eu faço um esforço hercúleo para ignorar todas as red flags que existem também nessa religiosidade. Percebem o que eu quero dizer? Outra coisa são pessoas fanáticas por futebol. Eu acho que fanatismo no geral é uma coisa que me incomoda, seja por futebol, seja por outro desporto qualquer, seja por fanatismo político, seja, por exemplo, eu também tenho aqui outra coisa na lista, que é pessoas que têm coleções. Sabem quando as pessoas têm coleções que já chegam a um nível extremo, sei lá, pessoas que fazem coleção daqueles pops, pessoas que fazem coleções de figuras de filmes, de animes, não sei o quê, pessoas que fazem coleção de recortes de selos, de plantas. Quando ultrapassa um certo número literal, físico de coisas, eu acho que já é uma espécie de descompensação qualquer da cabeça das pessoas. E não estou a dizer isto do género, a pessoa é completamente maluca, mas é do género, tem ali uma pancada, e temos todos pancadas, a verdade é essa, cada um com as suas, mas quando essas pancadas se veem fisicamente, para mim é uma cena que me impressiona bué, e fico bué tipo, wow. Imaginem, se eu estivesse a conhecer um rapaz e chegasse à casa dele e ele tivesse uma coleção enormíssima, seja do que for, eu ia ficar bué, isto é um bocado estranho. A única coisa, e daí se nota o facto de eu ser absolutamente imparcial, ou parcial neste caso, que é a única coisa em que eu não sinto essa red flag é se a pessoa tiver uma coleção enorme de livros, por exemplo, que acho super bonito, super sexy, enfim. Isto tudo para provar que nós somos absolutamente incoerentes. Mas coleções muito grandes e pessoas fanáticas por cenas de forma muito intensa deixam-me sempre de pé atrás. Pessoas esquisitas com a comida, eu julgo muito. E esta, confesso, provavelmente é que eu me sinto menos culpada nesta lista toda. E se os gatos? Eu não tenho pachorra para pessoas esquisitas com a comida. Lamento imenso. Eu sei que há pessoas que têm esta condição. Isto para mim é quase uma espécie de
É quase uma espécie de doença. E irrita-me muito. Porque uma cena imagina, eu não gosto de couve bruxelas, nem de aipo, e não sou muito fã de pimenta. É normal as pessoas não gostarem de algumas coisas. É normal não adorarmos certas refeições, certas receitas. Agora, há pessoas que eu sinto que só gostam, tipo, de bife de frango com arroz branco. E para essas pessoas eu não tenho mesmo. Não tenho pachorra e não consigo encontrar desculpas. E eu sempre disse, eu só espero que não me calhe um filho esquisito com a comida. Guess what? Calhou-me um filho esquisito com a comida. Não é este nível de só gostar tipo de tofu com arroz, mas há muitas cenas que ele não gosta por causa da textura ou da cor ou enfim. Pá, e o que me irrita, vocês não têm noção, eu estou constantemente a respirar fundo, do género, ele é uma pessoa, ele é um indivíduo, ele tem direito às suas como é que se chama? Não me lembro da palavra. Tem direito às suas cenas, às suas pancadas, vamos respeitar. Mas confesso que me incomoda muito e é um turn-off gigantesco em qualquer pessoa que eu conheça, que se eu perceber que ela é muito esquisita com a comida, eu fico bem, não sei se quer ser tua amiga. Uma cena que me irrita muito, 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 muito e que eu julgo bastante, porque imagina, não é de Deus. São pessoas que veem televisão, filmes ou seja o que for, com o volume bué de baixo. Estão a ver quando está naquele volume que vocês não conseguem ignorar, mas que ao mesmo tempo não conseguem distinguir bem as palavras, as frases e as entoações. Epá, eu não sei explicar. Sabem o que é que me faz lembrar? Aquelas pessoas que estão a rezar bué baixinho, tipo... É isso que me faz lembrar. E incomoda-me muito porque claramente eu tenho um problema com religião. Imaginem, se têm a televisão ligada, se estão a querer ver um filme, uma série, um telejornal, o que seja, ponham o volume de forma a que seja perceptível, porque senão mais vale estar desligado ou em mute. Eu prefiro que esteja em mute do que esteja neste volume irritante. E por fim, e isto é uma petição que eu faço aqui, que julgo muito pessoas que em 2025 continuam a usar skinny jeans. As pessoas têm direito a gostar de tudo o que gostam, eu sei, mas não devia haver liberdade suficiente para que as pessoas continuassem a usar skinny jeans. Primeiro imaginem, isto também é por elas, porque eu lembro-me do desconforto de usar skinny jeans, ficava com vincos atrás dos joelhos, ficava com a costura assim de lado, marcada nas pernas. Muitas vezes rasguei calças na zona aqui interior da coxa, porque eu sempre gostei de me sentar com as pernas à chinês. By the way, esta expressão continua a ser aceitável? Se não, deem-me alternativas. Gostava muito de sentar-me dessa forma. E eu quando vejo pessoas, sejam mulheres, sejam homens, isto é transversal, não há ninguém que fique bem, eu vejo outfits e fico, o quão mais bonita estaria esta pessoa se tivesse umas calças mais largas. Não está escrito. E é triste ela ainda não ter chegado a essa conclusão. Não só esteticamente, como em termos de conforto, porque não me venham com coisas por mais elástica, por mais elastano, viscose e poliéster que tenham umas calças de ganga skinny jeans, nunca vão ser tão confortáveis como umas calças baggy, umas calças largas. Portanto, não só isto é uma petição a nível estético, como é uma petição para o bem-estar físico da população portuguesa e arredores. E pronto, já terminei a lista que vai fazer com que imensas pessoas se irritem comigo. Desculpem, mas eu falo por mim. Eu quando sigo pessoas, quando ouço pessoas, eu gosto de ter acesso às opiniões menos consensuais dessa pessoa. Eu já falei sobre isto também no episódio aqui, que das coisas que mais me irrita são pessoas que estão constantemente no muro, que nunca dão bem a opinião, porque se dizem que gostam, vão irritar as pessoas que não gostam, ou se dizem que não gostam, vão irritar as pessoas que gostam. E no entanto, e às tantas perdes aquilo que há de bom na internet e no facto de estarmos todos ligados e de nos podermos ouvir uns aos outros. Pá, se for para dizermos todos a mesma coisa, mais vale ninguém dizer nada.
Porque se é só para concordarmos uns com os outros, mais vale irmos para a frente do espelho e falarmos sozinhos. Portanto, obviamente, não ultrapassando a linha do aceitável, não é? Do preconceito, ou da agressividade, ou do incitamento ao ódio. Eu acho que é fixe podermos partilhar este tipo de opiniões. Portanto, olhem, podem também deixar nos comentários assim uma lista de 5 coisas que vocês fazem um esforço para não julgar, mas raramente conseguem alcançar esse objetivo. Vai ser muito divertido ler as vossas respostas. E nada de serem maus uns para os outros, ok? Portanto, olhem, é tudo o que eu tenho para hoje. Espero que vocês tenham gostado assim deste episódio um bocadinho mais levezinho. Levezinho, imaginem, eu sinto que foi leve para vocês e vai ser pesado para mim. Mas eu aguento. Vemo-nos para a semana.